Então vamos dar um sentido aqui. O título é o seguinte, rapaziada. É um polêmico. Mas, quer dizer, não acho que seja polêmico. O PlayStation 3 foi um grande erro. E já logo no primeiro frame, a gente vê aqui o PlayStation 3 Fat, que ele realmente... A Sony exagerou um pouquinho. Valeu, Dragon Ball um fã GP do é tão Kaká. horrível assim. Grande abraço. Ok, Google. Abrir Xvideos. Zoando aí o OK Google da molecada, mano. Foda, hein? Cara, eu adoro Dragon Ball GT, viu? Eu acho ele muito legal. O início do GT eu acho ele meio enroladinho, meio chatinho. Mas... Quando o Baby começa a ir, possuir o Vegeta e tal, dali pra frente pra mim é bom. Eu gosto bastante. O inicinho é um pouquinho enrolado, mas depois eu gosto bastante do GT. E tem a melhor transformação de todas, né? Que é o Super Saiyajin 4. Até que depois, nos seus últimos dias de vida, Akira Toriyama decidiu canonizar o Super Saiyajin 4 de alguma forma, né? Vamos lá, vamos ver aqui o porquê que o PlayStation 3 foi um grande erro. O momento em que a Sony condenou o PlayStation 3 foi quando ela colocou um chip de supercomputador dentro dele. Isso não é um exagero. O processador Cell era o mesmo que estava dentro do primeiro supercomputador que quebrou a barreira do petaflop. Isso são 1000 teraflops. A Força Aérea Americana montou um supercomputador usando o PlayStation 3. Eu lembro dessa época aí, Uma boa dessas pergunta notícias aí. que seria, o que esse processador estava fazendo em um videogame? Mas a Sony de 2006 não estava preocupada com isso. O seu papel era criar o supercomputador e os estúdios... Essa era a pegada mesmo, né? Que o Play 3, ainda lembro que a infame frase da Sony que é: não, o PlayStation 3 é caro, mas vai valer a pena você ter 2 empregos pra poder comprar um. Essa era a frase que eles mandaram pra gente. que se virem para descobrir como desenvolver jogos para ele. E os consumidores? Bom, eles que façam hora extra para pagar por ele. Essa frase infeliz foi dita pelo pai do PlayStation e na época CEO da divisão de videogames da Sony, Ken Kutaragi. O PlayStation 3 tinha sido lançado por $200 a mais que o seu maior Júlio concorrente, tinha o o PlayStation Xbox 3. 360, e Ele não, pô. 250 a mais que o Wii. Mas, segundo ele, isso ainda estava provavelmente barato demais. E a pior parte é que provavelmente estava mesmo. A estimativa era que cada PlayStation 3 fabricado custava para a Sony $800. Então, ao vender ele por $500, ela estava tava tendo um perdendo prejuízo legal. $300. E essa estimativa não levava em conta o custo de pesquisa, desenvolvimento, E esse Play 3 aqui do início, ele era foda, que ele tinha uma caralhada de porte de entrada, né, de coisa, e tinha um Play 2, né, ele emulava, na verdade ele não emulava o Play 2, ele rodava o Play 2 nativamente, que por consequência rodava o Play 1. Então era uma máquina absurda nesse sentido. marketing só os componentes dentro do console. O PlayStation 3 tinha um PlayStation 2 dentro dele. Como a arquitetura do processador Cell era tão Eu não sei porque que eu falo, né? Logo na sequência tá no vídeo, o vídeo é completo, pô. única, eles colocaram a CPU e a GPU do PS2 dentro do PS3 para que ele fosse retrocompatível. Ele era o único console que usava o formato de Blu-ray em vez do DVD, e só o leitor de Blu-ray era Nossa. estimado custar $125 por... Eu acho que todo mundo aqui que foi criança ou adolescente na época do Play 2 conseguiu convencer o pai a comprar um Play 2 falando assim, mas ele lê DVD. E você falava assim, pô, legal, né? E aí a premissa do Play 3 é assim, mas ele lê Blu-ray, essa TV nova HD aqui, né? Precisa de um Blu-ray. O Play 3 lê Blu-rays. unidade. A desculpa era que os jogos do PS3 eram grandes demais. Metal Gear 4, por exemplo, tinha 50 GB. Isso precisaria de 6 DVDs. O único jeito era ter um leitor de Blu-ray, mas do Xbox 360 não tinha um. E claro, jogos do console da Microsoft vinham em 2. Valeu, Caio! Disseram que o Dragon Ball Z era pra terminar na saga do Freeza. Toda hora, toda saga, o Akira queria terminar. E aí você percebe como que toda saga meio que termina, tirando a do Buu, né, a do Z, tipo, o lendário Super Saiyajin, é o Goku. Aí depois vai a saga do Cell. Você pode argumentar que o lendário Super Saiyajin é o Gohan, porque ele é o único que teve a transforma mais poderosa, né? E poderia acabar ali e pronto, acabou. Lembrando que o Broly, ele era fic, né? Até vir o Super, ele foi inventado, não era canônico. Então, tipo, sempre teve um arco desse. Aí fala assim,
papagaiada, vambora. às vezes 3, um ou outro em 4 DVDs, mas o custo de um DVD para essas empresas era de alguns centavos. Em comparação, as peças dentro do Xbox 360 custavam quase metade do que as do PS3. Nossa. O Wii inteiro custava por volta da mesma coisa que o leitor de Blu-ray do console da Nossa. Sony. O processador do Wii era 7 vezes mais barato que o Cell do PlayStation 3. When I learned about the loss we are making, I was like, we are finished. O Shuhei Yoshida era o vice-presidente da divisão norte-americana na época e, da sua perspectiva, aquele parecia ser o fim do PlayStation. So the launch year and the second year after launch, the company made huge loss. Aí o que você para pra pensar, eles já estão tendo perda com a venda. E aí eles vendem pouco, não conseguem lucrar de outras formas com os jogos vendidos da plataforma. Foi uma situação complicada mesmo. So I thought, we would be over. We are over. No seu primeiro ano no mercado, o PS3 fez a Sony perder 2 bilhões de dólares. No segundo ano, as coisas melhoraram e ela perdeu só 1 bilhão. But lucky, during these years, Sony's TV division had a huge hit with a flat screen called Vega series. Oh, yeah, It was we a remember huge Vega. Success. So the Sony parent company made a lot of money to cover the loss from PS3. So we survived. Agora, as TVs não iam sustentar o PS3 para sempre. A Sony precisava que as pessoas comprassem jogos pro console. É por isso que era aceitável perder dinheiro em primeiro lugar, porque a cada jogo vendido pro PS3, a Sony ficava com uma taxa de 30% do legal. valor de venda. Então, se as pessoas comprassem jogos suficientes, ela ia conseguir recuperar aquele dinheiro e até começar a lucrar com o PlayStation 3. Tinha só um pequeno probleminha. Ninguém conseguia fazer jogos para aquele processador. O Cell ficou conhecido por ser extremamente difícil de se trabalhar. Ele simplesmente funcionava de maneira diferente dos processadores tradicionais, e os desenvolvedores precisavam de tempo para aprender a desenvolver e otimizar jogos para ele. Tempo que a Sony não tinha. Naqueles primeiros anos, o Xbox 360 já tinha recebido grandes exclusivos como Gears of War, Halo, jogos que vendiam consoles. Já o PS3 não conseguia encontrar. Sem contar que por ser um sistema mais amigável de se desenvolver, os third parties que saíam principalmente na época do início do console, saíam melhor no 360. Então o cara pagava menos e tinha uma experiência visual melhor. Um bom argumento que justificasse a sua escolha, muito menos por $200 a mais. Pior ainda, os jogos que lançavam para as duas plataformas costumavam rodar pior no PlayStation 3, Caraca, eu tô vindo do futuro, mano. Eu falo uma coisa, o Gameira fala logo na sequência, cara. apesar do console ser, no papel, mais poderoso que o concorrente. Essa era a consequência de não incluir na conversa aqueles responsáveis pela parte mais importante do seu console, os desenvolvedores. Like 3 weeks before the E3, I got a call from product manager, and she told me, "Sure, you know the new controller we are developing, it has motion sensor in it." And I was like, "Oh, okay, great." So what it does? And she said, "Well, we have prototype. We'll send you. So can you make something to show at E3?" So the team spent a week or so incorporating it just Ó, a gente tem uma ideia aí, desenvolve alguma coisa pra gente poder vender essa porra. in time for E3 and demonstrated it as a new feature of the controller. So we had managed to develop our new controller without ever involving a person who made games or a consumer. Esse é Mark Cerny. Na época ele comandava uma força-tarefa dentro dos escritórios da Valeu, Guilherme. Tu que fez o roteiro, né? Tô achando que sim, cara. Pô, toda hora, mano. Dog, criada para salvar o PlayStation 3 dele mesmo. E considerando o estado em que o console foi lançado, o que eles conseguiram fazer foi um milagre. E essa fonte aí, hein? Agora, hoje em dia, muita Spider-Man. coisa mudou. As empresas se baseiam Tobey em Maguire. volumes cada vez maiores de dados na hora de tomar esse tipo de decisão. E é por isso que uma das áreas que mais cresce em demanda é a de analista de dados. Afinal de contas, esse é o tipo de profissional que pode evitar que uma empresa tome as mesmas decisões catastróficas que a Sony tomou com o PlayStation 3. E a nossa querida EBAC patrocinou esse vídeo para eu te falar entre todos os seus 150 cursos desses 3 específicos. Todos na área de dados. Ela tem tanta confiança neles que eles fazem parte
parte Aquela do seu carta reversa programa de de exclusividade para empregabilidade, PS3, onde tinha muito ou jogo que você era conquista exclusivo um do emprego Xbox, ou e a depois saía iBike no Play devolve 3. o seu dinheiro. Mas E mais conteúdo 80% dos exclusivamente. alunos no programa É, meio que tá ingressam no rolando mercado isso de aqui TI hoje, em né? menos Tá de tendo 6 rumor aí de meses. E a Starfield faixa salarial dessas áreas, segundo saindo o com as Glassdoor, DLCs não é e os nada caralho, mal. Agora, ano que além vem. dos cursos na área de dados, você também tem opções nas diversas quando áreas acaba de o jogo produção saindo de depois, jogos, ele acaba tendo update, né? Que foi a época dos design, updates de moda. jogos, A a época iBike do ainda Play conta 3. com 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC. Você tem aulas gravadas, mas também participa de eventos online e presenciais e entra em contato com uma comunidade de mais de 145 mil alunos. Tudo isso Valeu, numa Rancel, boa noite, plataforma meu irmão. completa e fácil de usar. São mais de 300 professores que também são profissionais renomados nas suas áreas para tirar dúvidas, Fala aí, corrigir Load. exercícios Se e te joguei mais ajudar pra fazer a live, ingressar no recomendo a melhor mercado, esperar uma mesmo boa que promo. você não Joguei, tenha nenhuma experiência. recomendo. E no final do curso você vai sair com seu Mas próprio também recomendo portfólio esperar uma e promo. receber Eu acho que o preço dele tá um certificado pouquinho alto reconhecido no pelo mercado de gênero. trabalho. Todos os cursos podem ser Acho que parcelados uma- em até 21 uma Winter vezes no Sale, cartão assim, mais ou menos ou no final do até ano, deve vir um preço 24 legal. vezes no boleto. Então clica no primeiro link da descrição e usa o código GAMERAPROMO para receber R$200 de desconto e transformar a sua paixão na sua profissão com a iBike. Cuidado com esse negócio aí de transformar paixão em profissão, que aí você corre o risco de odiar Na algumas E3 de coisas. 2014, o CEO e presidente da divisão de jogos da América do Norte, Sean Layden, subiu no palco para compartilhar alguns números positivos do PlayStation 4. More than 1.25 billion hours have been spent gaming. More than 1 billion multiplayer sessions. 150 million. Números. 95%, 220 million times. No seu primeiro ano no mercado, o PS4 estava vendendo mais que o Xbox One e o Wii U. De uma geração para outra, o PlayStation foi do topo do mundo pro quinto dos infernos e, de algum jeito, pro topo do mundo de novo. There's some ways you can look at the rise of the legacy of PlayStation. Sometimes it Pô, se parar pra ver, né, cara? O Play 4 pegou ali o Xbox One e o Wii U, né, mano? Aí ele, né, acabou decolando mesmo, não tem jeito. reads like a Greek drama. Verdade que And o the One tinha PlayStation umas coisas 3 legais, was like né? our Icarus moment. That's when we flew too close Eu gostava to the do sun Wii U também. and took a bit of a dip in the business, to say the least. No mito, Ícaro cai no mar onde ele morre afogado. E a marca PlayStation, por pouco, não teve o mesmo destino. O primeiro PlayStation foi o console mais vendido da história, até ser superado pelo PlayStation 2. Então, muitas das decisões absurdas da Sony podiam ser explicadas por esse excesso de confiança. Nada podia parar o PlayStation, nem mesmo o sol. Mas, quando a temperatura começou a subir, eles entenderam que algumas coisas tinham que mudar. Because we need a complete shake-up in the business to find some success for PlayStation 3. Ken Kutaragi foi substituído por Kazuo Hirai. A primeira medida do novo CEO foi mudar a estratégia inteira. We had just launched PlayStation 3, and every territory was struggling. I said, Kaz, you gotta tell me, how bad is the situation? Kaz was very honest. Horroroso. You couldn't make it any worse. Talvez essa mudança de atitude tenha ficado mais visível nos comerciais do PlayStation 3. No lançamento, as campanhas publicitárias eram mais artísticas, surreais. Eu, particularmente, acho elas maravilhosas, mas a sua mensagem era um pouco confusa. Se você já tinha dificuldade em justificar pagar mais por um console com menos jogos e pior performance, uns corvos saindo de ovos não ia fazer muita coisa pra te convencer. Mas, de repente, os comerciais se tornaram muito mais direto ao ponto. Dear PlayStation, I got a tip that you were making the PS3 $299. Confirm or deny? $2.99. Bernie, you can't believe everything you read on the internet. That's how World War I got started. Entra Kevin Butler, vice-presidente de relações de tiro em primeira pessoa, grandes momentos de ação, jogos épicos para todos. O primeiro objetivo da nova campanha era te mostrar que o PlayStation 3 não era mais esse supercomputador que fazia bonecas demoníacas chorarem, mas um console. Cara, que porra de produto propaganda com foi ótimo essa, cara? custo-benefício que inclusive agora custava só $299. $2.99 for the sweetest gaming, Blu-ray playing, movie downloading system in the world would be fantastic. No comment. Em 3 anos, a Sony conseguiu diminuir o custo de produção do PS3 em 70%. O novo modelo Slim era menor, mais eficiente, ele não era mais... Pô, e é uma coisa, assim, que eu acho muito bonito, mas completamente, tipo assim, impraticável, é esse material glossy aqui. Pô, muito bonito quando você tira ele da caixa. Depois fica cheio de arranhão, aqueles arranhão de sujeira mesmo. Você vai passando assim. Até se você passar com cuidadinho, com um pano de microfibra e tal. Mas na época do Play 3, provavelmente quem fazia a limpeza dos consoles não era vocês, era a sua mãe. A sua mãe vinha com aquele pano de chão que acabou de passar na puta que pariu do canto do quarto ali. E com esse mesmo pano já vai direto passando ali em cima do console. Já era.
retrocompatível, mas também não tinha mais um PlayStation 2 dentro dele. A mesma empresa que tinha estimado que o PS3 original custava $800 no lançamento, estimou que o Slim agora custava um pouco mais de $300. Meu PS5 nunca encostei de estar arranhado. Era de convencer que no PlayStation 3 você encontraria os melhores jogos. After PlayStation 3 shipped, the hardware team immediately started working on reducing the manufacturing cost of the console, and we ended up forming a specialized technology group, the ICE team, which initially stood for the Initiative for a Common Engine. A meta do time ICE era desvendar os mistérios do processador Cell e criar ferramentas que ajudassem os estúdios da Sony a desenvolver jogos para o PS3. Killzone 2, Uncharted 2, God of War 3, todos esses jogos saíram por volta da mesma época do PS3 Slim. Eles também perceberam que não tinha por que manter essas descobertas em segredo e compartilharam elas com os estúdios de fora. E com o tempo, pra ajudar a galera a desenvolver jogo o PlayStation 3, que tinha sido um dos piores consoles já lançados, foi se tornando competitivo. Eventualmente, ele virou a casa de muitos dos melhores e mais impressionantes jogos da geração. Alguns meses antes da nova geração de consoles, o PS3 conseguiu superar o total de vendas do Xbox 360 nos 45 do segundo tempo. O que era um feito e tanto. O 360 tinha sido um enorme sucesso para a Microsoft. Sair do buraco para basicamente empatar com seu maior concorrente significava que eles não só tinham solucionado os problemas do PS3, mas que agora tinham a oportunidade de aplicar essas soluções em um novo console. Dessa vez, da forma certa, desde o seu design. And for PS4, we made a conscious decision that we have to make a platform and an architecture that's built for the development community. And also we decided, this is a game machine, people. Let's not really lean too far into that supercomputer in the home thing. People come to PlayStation to play games. Just keep that central in your mind. That's what... Curioso que, tipo assim, provavelmente essa entrevista aqui, né, pelo visu do Shawn Layden, eu não sei se ele deve ter vindo bem depois da época do Play 4, tá? Deve ter sido uma entrevista um pouco mais recente. Mas, se isso realmente foi um papo que rolou dentro da empresa, curioso ver que a Microsoft pensou justamente o contrário pro próximo jogo, pro próximo console, né? Pro Xbox One. Ele falou, vamos TV. Falar, só fala de TV na E3, lembra? Agora só pode estar falando isso porque já passou essa época, né? Foi decidido que o arquiteto-chefe por trás do PlayStation 4 seria aquele que tinha unido os lados de hardware e software do PlayStation 3, Mark Cerny. A primeira coisa que ele fez foi viajar para todos os estúdios dentro da Sony e perguntar para os desenvolvedores o que eles queriam em um novo console. Those 3 years around launch are our unifying experience at Sony Computer Entertainment. Anyone who lived through those times understands the value of frank and open conversation, the importance not just of hardware but also software and tools, and the vital role of third parties in the success of the platform. This was the initial step in the creation of PlayStation 4. And for the first time in Sony Computer Entertainment's history, this process was inclusive and collaborative. É verdade que na 8ª geração foi a vez da Nintendo e da Microsoft voarem perto demais do Sol. Mas o que colocou a Sony de volta... Cara, o pior é que eu nem acho que foi esse que voou perto demais do Sol. Eu acho que só foi ideia errada, cara. Porque... O da Microsoft foi essa parada de TV, e aí como ele falou, tipo, cara, eu tô comprando um videogame, não tô comprando um Media Center. Que porra de Media Center? Né? Então acho que a comunicação deles foi muito ruim. E a do Wii U foi uma sequência de coisas, né? Primeiro é um nome horroroso, o Wii U. Né? E eles, sempre quando mostrava o Wii U, mostrava isso aqui, mostrava o tablet, não mostrava que era um console. Muita gente no início achava que o Wii U era um acessório, era o tablet pro Wii, né? Então teve muitas coisas que aconteceu de errado pra essa geração aí, pra deixar o PS4 voar. Foi olhar pra tudo aquilo que o PS3 tinha e fazer o contrário. Já o PS4 acabou na mesma prateleira do PS1 e do PS2. O que não muda o fato do PlayStation 3 ter sido um grande erro, mas em vez da Sony deixar que isso queimasse as suas asas e fizesse com que ela morresse afogada num mar metafórico, ela aprendeu com seu grande erro. E é isso aí, rapaziada. Excelente vídeo aqui do Gamera, vou passar pra vocês aí o link pra vocês chegarem lá, mandar aquele crítico lá no like. Ah, cara, essa época aí do PS3 era complicada a situação mesmo, mano. E ficou bom depois do desbloqueio. Cara, o Wii U, eu acho que ele como um console, ele é muito legal, cara. Eu lembro de eu jogar os Zeldas nele, né? O Wind Waker, o Twilight Princess. Eu cheguei a jogar também o Breath of the Wild, a primeira vez que eu joguei foi no Wii U. E eu não lembro como é que era o uso do gamepad lá, mas é tipo assim, o gamepad que o Link usa, o Sheikah Slate, ele era o controle do Wii U, né?
Então era legal o jeito que a Nintendo usava o controle ali pra poder fazer. Tinha muito third party que só usava pra poder botar o mapinha e tal. Mas tinha alguns jogos que faziam de uma forma criativa. Outros faziam de uma forma horrível, como Star Fox. Aquele uso lá de você ter que ficar fazendo assim pra poder entender o jogo é uma merda. Mas, de forma geral, eu gostava do Wii U. Foi um dos videogames que eu mais curti de ter. Assim, eu jogava muita coisa nele.